Hoje a gente vai apresentar mecanismos bioquímicos. O grupo é composto por mim, Érica, Júlia Ferrari, Maria Clara Varela, Mihaela Tade e Rebeca Bremer. Agora eu passo a palavra para Maria Clara. Olá! Agora eu vou falar sobre o metabolismo dos eritrócitos. Os eritrócitos, apesar de não terem núcleos nem mitocôndrias, possuem um metabolismo extremamente especializado. Eles vivem cerca de 120 dias e completam mais de 100 mil ciclos na circulação, dependendo exclusivamente de vias metabólicas que acontecem no citoplasma. A principal via metabólica é a glicólise, que é a única responsável pela produção de energia do mesmo. É essa energia que mantém a integridade da membrana, o transporte de íons e, consequentemente, a sobrevivência da célula. O seu metabolismo é tão bem organizado que inclui dezenas de balanços de massa e reações enzimáticas coordenadas. Além da glicólise, a via pentose-fosfato é fundamental porque produz NADPH. Esse NADPH mantém a glutationa reduzida, que é um dos principais mecanismos de defesa contra o estresse oxidativo. Durante o armazenamento de sangue, essa via fica ainda mais ativa. Existem também vias especializadas, como a via Rapoport-Lauenberg, que produz 2,3 DPG, uma molécula que regula a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Outra via importante é o sistema pirimidina 5-nucleotídeo, que elimina nucleotídeos que sobram da degradação de RNA. Estudos atuais mostram que o eritrócito não metaboliza apenas glicólise. Ele também consegue captar e metabolizar citrato, o que ajuda a explicar uma parte da produção de lactato que antes não era totalmente compreendida. E por fim, os eritrócitos atuam como verdadeiros antioxidantes circulantes. Eles possuem sistemas enzimáticos e antioxidantes não enzimáticos, capazes de neutralizar espécies reativas de oxigênio. A integração entre glicólise, via das pentose-fosfato e regulação redox é o que garante a funcionalidade e a longevidade dos eritrócitos. Genéticas que afetam a estrutura ou a produção das cadeias globínicas, da hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio nas hemácias. Essas alterações podem comprometer o formato e a função das hemácias, resultando em anemias e outras complicações clínicas. A hemoglobina normal do adulto é formada por 4 cadeias, 2 alfa e 2 beta. Quando há alteração da estrutura da proteína, chamamos de hemoglobinopatia estrutural. E quando o problema é a diminuição da produção de alguma dessas cadeias, chamamos de talassemia. A doença falciforme é o exemplo clássico de alteração estrutural. Ela ocorre por uma mutação do gene da cadeia beta, onde o aminoácido ácido glutâmico é substituído por valina. Essa troca muda o comportamento da hemoglobina, formando a chamada HbS. Quando o oxigênio está baixo, a HbS se polimeriza dentro das hemácias, deformando-as em formato de foice. Essas células anormais são mais rígidas, elas quebram facilmente e entopem os vasos sanguíneos, causando crises dolorosas, hemólise crônica, hipóxia tecidual e até lesões em órgãos vitais. O tratamento inclui hidratação, analgesia, uso de hidroxiureia, que aumenta a hemoglobina fetal, e em alguns casos transfusão de sangue ou transplante de medula. Nas talassemias, o defeito é quantitativo, ou seja, há uma produção reduzida de cadeias globínicas. Na beta-talassemia, por exemplo, há diminuição na síntese da cadeia beta, levando a um excesso de cadeias alfa, que acabam se acumulando e destruindo as hemácias. Isso resulta em anemia microcrítica e hipocrômica. As formas mais leves quase não causam sintomas, mas as mais graves exigem transfusão frequente e o uso de quelantes de ferro para evitar sobrecarga. Na alfa-talassemia, a falta das cadeias alfa pode gerar desde traços leves até formas fatais, como a hidropsia fetal. Também existem variantes, como HBC, HBE e HBD, que geralmente causam quadros mais leves, mas podem se combinar com outras mutações, formando doenças mistas como HBSC ou HBS, que é o beta-talassemia, com manifestações intermediárias. Por fim, vale lembrar o papel da hemoglobina fetal.
HbF, que tem maior afinidade pelo oxigênio e ajuda a evitar a polimerização da HbS, melhorando o quadro clínico. Além disso, o teste do pezinho ele é essencial, porque permite o diagnóstico precoce das hemoglobinopatias, possibilitando o início do tratamento e do acompanhamento ainda na infância. Em resumo final, as hemoglobinopatias são doenças genéticas complexas que mostram como pequenas alterações moleculares podem ter grandes consequências clínicas. E entender esses mecanismos é fundamental para o diagnóstico, o manejo e o aconselhamento genético dos pacientes. Bom, eu vou acabar explicando aqui um pouquinho do metabolismo do ferro. Ele é um corpo, na verdade, né, que vai acabar absorvendo, transportando e também regulando e armazenando todo o mineral do ferro. Então, através dele, sendo essencial, a gente tem a produção de hemoglobina para a nossa saúde, o nosso corpo. A pergunta que eu faço é por que o ferro ele é importante? O ferro ele é essencial para a nossa síntese da hemoglobina. Então, através da molécula, ela vai acabar permitindo às hemácias transportar o oxigênio dos pulmões para os nossos tecidos. Se a gente não tem ferro suficiente, a hemoglobina ela não se forma adequadamente. Então, a capacidade de transportar o oxigênio vai diminuir e a gente vai ter uma oxigenação dos nossos tecidos comprometida. Na parte da absorção e do transporte do ferro, a gente vê que a absorção ela vai ocorrer principalmente no nosso duodeno, que é ali na parte do intestino delgado. Então, a gente tem 2 tipos de dieta hoje no nosso dia. 2 tipos de ferro no nosso dia a dia. A gente tem o ferro M, que ele é aquele ferro que vem através da origem animal. Então, vem carne vermelha, peixes, aves, enfim. A absorção dele vai ser mais eficiente. E a gente tem o ferro não M, que é através de vegetais. Porque o ferro ele vai precisar ser convertido. Ele vai precisar ser convertido em férrico para ser reduzido a ferroso. Então, com isso, a gente tem a absorção pelos enterócitos, que é as células intestinais, que eles vão acabar sendo nutrientes ricos como a vitamina C, que é onde acontece o favorecimento da nossa absorção. Após toda essa absorção, a gente vê que o ferro ele vai sair dos nossos enterócitos, que é a via de proteína da ferroportina. Então, ela vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai ser transportada pela proteína transferina, até os nossos órgãos que precisam dele, como a nossa medula óssea, o fígado, o baço, enfim. A gente vê que o ferro ele não é utilizado de imediato. Então, a gente tem um armazenamento como a ferritina, que ela é mais solúvel e mobilizável. Ou então, o excesso dela a gente vê como a hemosiderina, que é a regulação do ferro e é feita pelos nossos hormônios hepáticos, como a epsidina. Então, quando a gente tem o estoque tão alto, ou há uma inflamação, a epsidina ela vai aumentar e bloquear a ferroportina. A gente vê que isso vai reduzir a nossa absorção intestinal e liberar o ferro dos estoques. Mas também, quando a gente tem a necessidade de aumento de ferro, como, por exemplo, um aumento de produção de hemácias, a epsidina ela vai acabar diminuindo e a nossa ferroportina ela vai permanecer ativa. Então, a absorção e a liberação do ferro vão aumentar. Só que, através disso, a gente tem consequências da nossa deficiência, como até mesmo o excesso de ferro. Então, se a gente tiver deficiência de ferro, a gente vai ter uma anemia na gente, como a ferropriva. Ela vai acabar gerando menos hemoglobina. Então, a nossa capacidade de transportar oxigênio ela vai reduzir, como eu falei lá no início, causando fadiga, palidez, fraqueza, que é quando a gente tem necessidade até de fazer reposição. Ir no posto e fazer ferro, reposição de ferro. E também a gente tem sobrecarga de ferro. Então, o ferro em excesso, ele vai se acumular nos nossos órgãos, como fígado, coração, pâncreas, enfim. Isso vai causar estresse oxidativo e acabar causando danos, como visto na hemocromatose hereditária. Então, a nossa conclusão é que o metabolismo do ferro
desde a parte da absorção intestinal dele até a regulação da via epicidina dele e armazenamento, acaba sendo essencial para a gente garantir a hemoglobina adequada e o transporte eficiente do nosso oxigênio, para a gente passar bem no dia a dia. Quando esse sistema inteiro falha, por falta de ferro ou pelo excesso de ferro, a gente tem uma má absorção ou desregulação hormonal. Aí é onde surgem doenças como anemia ferropriva ou sobrecarga de ferro. Então, isso tudo a gente precisa entender que o metabolismo ele é fundamental para prevenir e tratar distúrbios relacionados ao ferro e garantir um equilíbrio no nosso corpo e uma saúde do nosso organismo. Agora eu passo a palavra um pouquinho para a Mihaela. Relação entre metabolismos e os tipos de anemias. Alterações em qualquer um desses processos pode resultar em anemias diferentes, como a anemia ferropriva, que é causada pela deficiência de ferro, a anemia hemolítica, que é causada pela destruição precoce dos eritrócitos, frequentemente por defeitos metabólicos ou estruturais, talassemias, que é problema na produção de cadeias globínicas, anemia falciforme, que é problema estrutural da hemoglobina, anemias por deficiência de enzimas, como a deficiência de G6PD, que prejudica o combate ao estresse oxidativo. Cada uma tem causas, manifestações e tratamentos diferentes, mas todas envolvem algum ponto do metabolismo dos eritrócitos ou da hemoglobina. Falando um pouquinho sobre cada um deles, a anemia por deficiência de ferro. O ferro é um elemento essencial para a formação das hemácias. Então, nesse sentido, a deficiência desse mineral no organismo vai resultar na redução no número dessas células, desencadeando a anemia ferropriva, que é o tipo mais comum de anemia. E suas causas são ali principalmente a baixa ingestão de ferro, sangramentos até mesmo ocasionados pela menstruação para quem tem um fluxo maior, cirurgias e traumas. O tratamento desse tipo de anemia é a reposição do ferro em deficiência. Isso pode ser feito com orientação médica, tanto por meio de comprimidos e injeções como a injeção direto na veia, quanto pela ingestão de alimentos ricos em ferro nas refeições. A anemia hemolítica autoimune, que esse tipo de anemia ocorre quando a destruição das hemácias por problemas autoimunes, devido a algum tipo de erro, o organismo passa a produzir anticorpos que atacam e destroem as próprias hemácias do indivíduo, em um fenômeno conhecido como hemólise. A anemia hemolítica ela pode também estar relacionada a doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. E outra possibilidade é que a hemólise tenha sido desencadeada pelo uso de algum tipo de medicação também. A talassemia é outro tipo de anemia de natureza hereditária. Quando possui esse tipo de quadro clínico, o paciente pode apresentar vários tipos de alterações na hemoglobina, como a talassemia menor, talassemia intermédia e a talassemia maior. A forma menor produz um grau de anemia leve, sem sintomas e que pode passar totalmente despercebido. Na intermediária, a deficiência da síntese de hemoglobina é moderada e as consequências geralmente não são tão graves. Já a talassemia maior, ou anemia de Cooley, é uma forma grave da doença, causada pela transmissão de 2 genes defeituosos, um do pai e outro da mãe. E algumas das suas consequências incluem o aumento do baço, atraso no desenvolvimento e também problemas ósseos. A anemia falciforme. Além das anemias causadas por falta de alimentos ou pela falta de nutrientes, existem também tipos decorrentes de problemas genéticos, como a anemia falciforme. Essa condição, então, ela vai ocasionar uma má formação das hemoglobinas. Assim, em vez de assumirem sua forma natural, com uma forma quase esférica e até mesmo parecida ali com uma bala arredondada, as hemácias do paciente com anemia falciforme vão adquirir a forma de foice. Essas hemácias atípicas, elas podem se agrupar, obstruindo vasos importantes e causando dor e até mesmo, em alguns casos, o infarto agudo do miocárdio. Sua destruição também é dificultada por conta do seu formato alongado. E, por fim, as anemias por deficiência de enzimas. A G6PD é uma enzima importante para manter a estabilidade da hemoglobina. A hemoglobina é a proteína contida nos glóbulos vermelhos e que permite que seja transportado o oxigênio desde os pulmões para todas as partes do corpo. A G6PD ajuda a proteger a hemoglobina contra danos por estresse resultante de infecções ou do uso de determinados medicamentos ou substâncias. E as pessoas que possuem deficiência da enzima G6PD herdam um defeito no gene responsável pela produção dela. Por isso, elas não têm uma quantidade suficiente da enzima em suas células sanguíneas. Concluindo o trabalho e fazendo uma relação dos conteúdos abordados, os glóbulos vermelhos eles têm uma função fundamental no nosso corpo. Eles vão levar oxigênio para todos os tecidos. Para isso acontecer, eles precisam de um metabolismo eficiente, mesmo não tendo núcleo nem mitocôndrias. Esse metabolismo fornece energia, mantém a membrana da célula íntegra e protege os eritrócitos contra os danos oxidativos, permitindo que eles sobrevivam por meses no sangue. Dentro das células, a hemoglobina é a proteína responsável por carregar o oxigênio. Para funcionar bem, ela precisa ter uma estrutura correta e ser produzida na quantidade certa.
Quando existe alguma alteração genética que afeta essa proteína, como nas hemoglobinopatias, a forma e a estabilidade dos glóbulos vermelhos ficam comprometidos. Isso vai prejudicar o transporte de oxigênio e causa diferentes tipos de anemia. Outro ponto essencial é o ferro, que é o elemento central da hemoglobina e permite que o oxigênio se ligue a ela. Se falta o ferro, o corpo não vai conseguir produzir hemoglobina suficiente e os eritrócitos ficam cada vez menores, mais fracos e incapazes de transportar o oxigênio adequadamente. Essa é a anemia ferropriva, a mais comum. Quando olhamos para esses 3 processos, metabolismo dos eritrócitos, funcionamento da hemoglobina e metabolismo do ferro, percebemos que eles trabalham de forma integrada. Se um deles falha, todos os outros são afetados. Uma alteração no ferro, na estrutura da hemoglobina ou no metabolismo da célula pode comprometer a capacidade do sangue de transportar o oxigênio, resultando em diferentes tipos de anemias. Por isso, é importante entender essa integração. Ela nos ajuda a identificar a causa do problema, orientar o diagnóstico correto e a escolher o tratamento mais adequado. Em resumo, os glóbulos vermelhos, o ferro e a hemoglobina funcionam como um sistema interdependente e a saúde do organismo depende do equilíbrio entre eles. Bom, aqui estão nossas referências e esse foi nosso trabalho. Obrigada!